Será que existe um lugar perfeito da maternidade? Porque a cultura nos diz, o inconsciente coletivo nos diz que ser mãe é ocupar um lugar sagrado. Mas será que esse lugar sagrado não é um lugar mitológico? Um lugar, na verdade, inatingível? O que é isso? O que a maternidade nos traz? É óbvio que a gente não fica o tempo inteiro se sentindo bem. A vida é isso, existem altos e baixos. Não dá para ser feliz o tempo inteiro e também não dá para amar o tempo inteiro. E aí eu já passo para o primeiro mito. Será que o amor de mãe é incondicional, como se diz por aí? Pensem nas mães de vocês também. Será que é incondicional? Será que as nossas mães e a gente com os nossos filhos não exige nenhuma condição para que a gente ame essa pessoa? Né? Será que o amor é constante? Ou será que de vez em quando a gente sente raiva dos nossos filhos? O que significa incondicional? O que significa? Incondicional significa dizer que o amor não depende de nada, né? Que não está sujeito a nenhuma condição, a nenhuma restrição, a nenhuma limitação. Será que a gente ama nossos filhos independente de qualquer coisa? Uma pequena apresentação minha. Eu sou psicóloga clínica há 32 anos, então eu tenho muita experiência de escuta sobre maternidade, sobre comportamento, emoção humana, porque durante todos esses anos eu atendo clinicamente, escuto e pesquiso, né? Eu sou uma pesquisadora e só pesquiso para aplicar. A minha função na pesquisa em psicologia, eu sou especialista em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, mas toda a minha batalha tem a ver com a aplicação dos saberes, né? Que eu vou aí pesquisando durante esses anos todos. E o que a gente percebe muitas vezes no consultório? Né? Quando o sujeito sai do trilho, ela não ama. Ou quando a pessoa deseja ser o que ela não quer, esse amor também fica comprometido. E a gente vê muitas vezes, principalmente em relação às questões sexuais, né, de orientação sexual, que muitas mães não aceitam seus filhos por conta dessa condição, que, diga-se de passagem, é uma condição e não uma escolha. Então, na teoria, o amor ele é incondicional, mas na prática não necessariamente. E aí eu volto e sempre falo isso aqui para vocês, sempre, toda palestra que eu dou, eu ainda canto. O que é o amor? Onde vai dar? O que é o amor? O que é amar? A neurociência atualmente tem pesquisado sobre esse assunto, né? O que é amor? Quando é que você ama alguém? E aí diversas pesquisas com mapeamento das funções cerebrais afirmam o seguinte. Vou dar a bibliografia, tá? Isso está no livro Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson, que é uma pesquisadora em psicologia positiva e neurociência. O que é o amor, né? E aí os pesquisadores foram tentar entender o que é isso, e de acordo com as funções cerebrais. Quando é que a gente produz ocitocina, que é o neuropeptídeo responsável pelo vínculo amoroso? Né? É quando a gente dá atenção ao outro. Então, se você não escuta seu filho, né, de uma maneira absolutamente atenciosa, você não está o amando incondicionalmente, nem está amando direito. Sabe? Então, a escuta está vinculada ao fato amoroso. E quando a gente fala de impor limites, às vezes a gente pensa assim, essa mãe é muito amorosa, deixa esse filho fazer o que ele quiser. Não, não é verdade. Às vezes a mãe está de saco cheio, dá logo um controle remoto, diz sim que é muito mais fácil, né? E não escuta a criança. Então, o amor inclui
ouvir. E aí eu não condeno mãe, não. Eu já falei para vocês que eu escrevi um livro chamado O Poder Terapêutico do Perdão. A gente tem que perdoar de saída. Se você também não foi bem amado pela sua parentalidade, você precisa perdoar, porque são crianças como vocês. Muitas vezes, pessoas que não foram muito bem amadas não aprenderam a amar e reproduziram um esburacamento que elas sofreram na infância. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem até dificuldade, por questões culturais e muitas vezes religiosas, de perceber o quanto a gente foi privado na infância por nossa parentalidade. E não porque eles quisessem, mas porque não podiam fazer diferente. Então, existe uma culpa cristã que idealiza a figura materna e nos proíbe de entender que a gente tem feridas profundas por questões da maternagem. E o que é pior nessa história, a gente pode reproduzir essas dores nos nossos filhos quando a gente não reconhece onde estão essas feridas. Eu não conheço mãe perfeita, nenhuma, né? E já falei para vocês que são 32 anos acolhendo as mães, entendendo os filhos e fazendo esse tratamento, na verdade, né? Porque é tão necessário a gente definir, a gente delimitar a nossa dor, compreender o que faltou. O segundo mito: a mãe tem que estar o tempo todo disponível. Será? Porque, na verdade, eu não sei se vocês concordam, a gente fica achando que a gente não pode ficar cansado, que a gente tem que dar conta de tudo. Será que essa parentalidade, será que a maternidade significa uma renúncia completa de quem a gente é? Será? Porque existem mães que sentem culpa por ter momentos só seus. Ai, não, eu preciso deixar com um fulano, com uma rede de apoio, se possível, né? Porque tem mãe que não tem nem rede de apoio, e aí fica pior ainda. Ai, mas vou deixar meu filho com a minha mãe ou com minha rede, para eu poder me cuidar de mim? A mãe se culpa por isso. E às vezes não tem tempo de ter esses momentos íntimos e pessoais para poder se refazer e voltar à cena para cuidar dessa criança de maneira adequada. E aí vem a exaustão, porque é exaustivo mesmo. Na nossa sociedade, atualmente, a gente não compartilha a maternidade, né? Não necessariamente. Não é comum você entender que a criança é da comunidade. A criança é da comunidade, né? A criança faz parte de uma família, né? E essa família pode contribuir muito para a criação dos nossos filhos. Na Alemanha isso é muito comum, no Brasil não. Na Alemanha existem vilas, né, onde as crianças são cuidadas por todos. Os indígenas também fazem assim. O filho é da mãe. O pai geralmente é coadjuvante. Isso é péssimo? Isso é péssimo, mas é o que acontece. A mãe sempre é a mais responsável por tudo. Já está normalizado, por exemplo, o pai abandonar a família, ir embora e nunca mais voltar e pagar R$200 de pensão e achar que está fazendo muito. Se uma mãe decide dizer: estou cansada, né? Eu estou exausta da maternidade, da maternagem, isso é um absurdo, é um pecado capital. É assim que a sociedade entende. Só que nós somos seres humanos. E a gente precisa salvar algo de íntimo da gente, né? Fazer algo por nós mesmas para a gente poder voltar uma mãe muito melhor. Então, a gente precisa recortar num tempo. Adriana, é impossível, mas é necessário, né? Recortar num tempo, 1 hora, onde você é só você. 1 horinha, uns minutos, um dia, meia tarde, enfim, para cuidar de você. O terceiro mito, né, uma coisa que se pensa muito é: a mãe sabe de tudo, tem que saber de tudo, tem que acertar sempre. Não é verdade. Até porque as crianças nascem diferentes. A gente em neurociência fala sobre temperamento. O temperamento é herdado geneticamente.
Então, quando nasce uma criança, ela não vem ali com uma bula, não vem. Se vocês são mães de 2 filhos, vocês sabem que eles no berço eram diferentes. Na maternidade, eles já apresentavam temperamentos diferentes. As crianças não nascem tábulas rasas que com uma atividade, com o ambiente, você vai moldar. Não nascem. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce outro filho, tem que nascer outra mãe. Completamente diferente. O que você usou como recurso para um, talvez não funcione para o outro. Então, não há um saber pleno sobre a maternidade. Criar uma criança é ensaio e erro. A única coisa que não pode faltar é a escuta. A escuta, entender o temperamento de um bebê, de um filho, entender o que ele está dizendo, o que ele está pedindo. E aí a gente vai para o sistema educacional e a gente cobra coisas dos nossos filhos que nem mesmo a gente pode dar muitas vezes, né? E aí você quer que ele seja bom, e o sistema educacional também impõe isso, que ele seja bom em português, em matemática, em ciências, tudo. E vou dizer para vocês, é impossível, é impossível. Queria logo chamar para reflexão, porque eu acho que essa palestra pode ser reflexiva. Vocês são boas em tudo? Em matemática, história, geografia. Então, para criança é a mesma coisa. E muitas vezes a gente exige que os nossos filhos sejam ótimos em todas as matérias e desconsidera a inteligência, o talento inato que ele traz, porque escuta pouco. Existem 9 tipos de inteligência, né, segundo Gardner. Então, uma criança pode ser inteligente espiritualmente e ser ruim na inteligência lógico-matemática. Tem um outro tipo de inteligência que é a inteligência sobre a natureza. Então, tem crianças que são absolutamente ligadas às questões da natureza e são ruins em matemática e em português. E a gente precisa ouvir, olha como é que eu estou falando de amor o tempo inteiro, ouvir para entender que tipo de inteligência a nossa criança tem. Não adianta querer enquadrar um filho nosso, porque a gente vai deixar pedaço para tudo quanto é lugar. Então, a escuta de qualidade significa respeitar a individualidade. Respeitar uma individualidade de uma criança de 4 anos? Um dia, a minha filha, que hoje tem 21, faz psicologia também, trabalha aqui comigo, ela disse para mim, com 4 anos de idade, né? Mãe, eu não quero usar calça comprida. Não quero mais usar calça comprida. E eu perguntei, mas por quê, minha filha? Porque eu pareço um menino quando eu boto calça comprida. Só que ela não parecia um menino de jeito nenhum, ela tinha um cabelão assim, totalmente black. E ela falava que não quero. Custa respeitar esse desejo? É um desejo que vai ferir alguma coisa em alguém? Não. O que a gente fez? Só botava saia. No frio, a gente usava meia calça e saia. Pronto, tá resolvido. Inclusive, ela já fez moda também, né? Ela faz psicologia hoje, mas ela é super ligada nesse lance de moda. E pronto. Por quê? Dessa forma, a gente consegue criar um indivíduo integral, inteiro. Olhar o outro, olhar o nosso filho, entender a sua individualidade é o primeiro passo para amar direito. E outra coisa, em vez de perguntar, e aí, tirou nota boa na escola? Se comportou direitinho? A primeira coisa que a gente deve perguntar para o nosso filho é: como é que você se sentiu na escola hoje? Como é que foi para você estar com seus colegas? Como é que foi para você fazer a prova? Você estava nervoso? É sobre isso. Porque essas competências acadêmicas, elas vão melhorar, sem dúvida nenhuma, se essa pessoinha estiver bem emocionalmente. Porque quando a gente não está bem emocionalmente, a gente nem aprende direito. Então, ser mãe, ser uma mãe bacana, significa escutar a nossa criança.